Que Deus vos abençoe no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão Fábio, o teu companheiro, o teu amigo em Jesus Cristo. Que o nosso Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, continua derramando, como Ele tem derramado, através das suas muitas e muitas misericórdias, as suas bênçãos sobre todos os corações de todos os filhos e filhas de Deus que foram introduzidos neste corpo místico de Jesus Cristo, que é a sua igreja, conforme 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, da qual nós só somos introduzidos em Jesus Cristo através do novo nascimento, que é Cristo, o Espírito Santo, é que nos introduz neste corpo místico de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Nós estamos muito gratos ao nosso Deus pela chuva. Chuvas são bênçãos que Ele tem derramado aqui na região de Birité. Tem chovido, graças a Deus. E nesta manhã de quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, eu gostaria de falar através das muitas e muitas misericórdias do nosso Deus acerca do mensageiro profético que introduz a pedra de coroa. Nós estamos aqui com a exposição das eras, 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 e 1 Pedro capítulo 2, do verso 6 ao 10, e na medida em que Deus for nos conduzindo, nós vamos citando mais Bíblias, mais escrituras, mais parágrafos, para mostrar para você que o mesmo que é a base, que é o fundamento, que é Cristo, este mesmo que Paulo estabeleceu lá nos dias apostólicos, na introdução da primeira era da igreja, abrindo a era efesiana, que se deu às 7 eras da igreja. Deus levantou um São Paulo, na unção do leão, como um profeta mensageiro, para abrir as eras para os seus dias, para estar trazendo o fundamento, para estar trazendo a fundação deste edifício, do qual o mesmo que Deus deu para Paulo se estabelecer como fundamento, que era o início desse edifício, o início dessa construção. Paulo deixou claro em 1 Coríntios, capítulo 10 ao 11, que Cristo, Jesus Cristo, é a fundação. Ele que é a base deste edifício, e ali a palavra de Deus veio a São Paulo, a unção do leão se despejou sobre Paulo, e todos aqueles que crerem em São Paulo como profeta mensageiro da era efesiana, se estabelecendo a fundação, se estabelecendo os fundamentos. E nesta era de Laodiceia, Deus, por ser o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13:8, e conforme Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 3, verso 6, ele disse que ele é Deus e ele não muda. Então, nós podemos ir na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, do parágrafo 5 ao 8, o irmão Branham mostra que Deus, por ser imutável, ele não muda na sua essência, ele não muda
nos seus modos de agir, ele não muda na sua natureza, ele é imutável. E por ele ser imutável, ele está sempre repetindo, ele é repetitivo. Então você vai ver o tempo todo as mesmas escrituras se repetindo com personagens diferentes e trazendo mais e mais luzes. Se Deus, na unção do leão, de um daqueles 4 seres viventes que guarda o trono ali, despejou-se sobre Paulo e sobre todos os que creram em Paulo ali na era efesiana, introduzindo as eras. Era um profeta que veio com a base, com a fundação, que é Jesus Cristo, para esse final dos tempos, para esta era de Laodiceia, não seria diferente. Você vai ver que o irmão Branham faz menção na exposição das eras, página 292, que a palavra de Deus sempre vem aos seus servos, os profetas, e ele, como profeta de Deus para os gentios, para tirar um povo por amor ao seu nome dentre os gentios, através dessa mensagem, para os preparar através da palavra de Deus, que é as nossas vestes, para que nós possamos encontrar com a pedra de coroa, que é Cristo, o cabeça dessa igreja. Teria que ser um profeta também, que viria com uma mensagem fechando esse edifício, fechando esse templo com a pedra de coroa, que é Cristo, porque o mesmo que é a fundação desse edifício, que Paulo estabeleceu lá no princípio, na introdução das eras, é o mesmíssimo que é a pedra de coroa, Jesus Cristo. Então, para estar fechando esse edifício, somente um profeta com um ofício profético, com a revelação da palavra, com assim diz o Senhor, com a comissão direta de Jesus Cristo, é que você vai ver e ter a revelação, o conhecimento desta pedra de coroa, da qual é Cristo, conforme São Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro deixou claro que ele é a pedra angular, que ele é a pedra de esquina, que ele é a pedra que cobre, que termina, que fecha esse edifício. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10 e o 11. São Paulo, pela inspiração do Espírito Santo, ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agora eu gostaria de ir com você em 1 Pedro, capítulo 2, 1 São Pedro, capítulo 2, versos 6 ao 10. 1 São Pedro, nós já estamos chegando lá, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. 1 São Pedro, capítulo 2, versos 6 ao 10.
pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, a quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes é pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, é uma pedra de tropeço, é rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nós temos alcançado e temos sido beneficiados pelas muitíssimas misericórdias do nosso Deus. Eu quero ir com você na exposição das eras, a era da igreja de Laodiceia. O irmão Brana diz na página 292, foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Apocalipse capítulo 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz que do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. O que estava nesses trovões ninguém sabe, mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Como que você ou eu ou qualquer movimento religioso ou eclesiástico vai reconhecer os mistérios emitidos as vozes dos 7 trovões de Apocalipse 10, 3, 4. Porque Jeová prometeu que não faria coisa alguma antes de revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E é na revelação dos mistérios, das 7 vozes emitidas pelos 7 trovões de Apocalipse 10, 3 e 4, que será revelado a segunda vinda de Jesus Cristo. Na mensagem O Rapto, parágrafo 34, o irmão Brana deixa claro que fé é revelação e que o rapto é uma revelação e que essa revelação, que é o rapto, será revelado para a verdadeira noiva de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse profeta mensageiro de Apocalipse 10, 7 e de Malaquias 4, 5 e 6, ele veio para a noiva. Só a noiva crê nos servos, os profetas de Jeová. E esse profeta, ele veio para introduzir
essa pedra de coroa nesse edifício que é a igreja, que é o templo de Jeová. Ele veio com um ministério profético, que é essa mensagem que está introduzindo o esposo. Se você pegar Mateus 25:6, a Bíblia fala que à meia-noite surgiu, levantou-se um clamor que estava anunciando o esposo. Esse clamor de Mateus 25:6, que anunciou o esposo, que é Cristo, essa pedra de coroa, essa cobertura desse templo, desse edifício, é o alarido de 1 Tessalonicenses 4, verso 16, porque em 1 Tessalonicenses 4,16 está escrito que o mesmo Senhor Jesus Cristo descerá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Esse clamor de Mateus 25:6, que está introduzindo o esposo, que é Jesus Cristo, a pedra de coroa, é essa mensagem, que é o alarido de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. É essa mensagem, o alarido, que está introduzindo esta pedra de coroa nesse edifício, nesses dias em que nós estamos vivendo, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Então você vai ver que Deus nunca trouxe a sua palavra a fulano, ao beltrano, ao movimento, seja católico, seja herodiano, seja fariseu, seja dos escribas. A Bíblia diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 3, que a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. E Deus, conforme diz a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, verso 6, que ele não muda, Agora, como, meu amigo, que você vai alcançar conhecimento de como essa pedra de coroa, que é o esposo, que é Jesus Cristo, que está sendo introduzido nesse templo como a cobertura, como selo, como termo desse edifício, se você não tem esse profeta vindicado pelas Escrituras Sagradas? Olha para você ver. Aí o profeta continua. Aí ele continua, mas precisamos saber, e será necessário um profeta para obter a revelação, porque Deus não tem outra maneira de trazer à luz suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. A palavra sempre veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de Deus, fica evidente até mesmo por um exame ocasional das Escrituras. O Deus imutável, com caminhos imutáveis, invariavelmente envia seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviado da ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastado da palavra de Deus, sempre enviava seu servo para essas pessoas, porém a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a sétima era. Ele é um profeta.
E esse profeta vem com uma mensagem profética para introduzir a pedra de coroa. Olha aqui na página 296 e um pedacinho da 297, o profeta fala assim: mas eu nego sob a infalível evidência da palavra que haja mais do que um mensageiro profeta maior. Revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o mistério para converter os corações dos filhos aos pais. O assim diz o Senhor permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior que todos não aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. E eu quero te chamar a atenção. São Paulo foi um mensageiro para a era efesiana e ele foi um profeta, e foi através do ministério de São Paulo que foi estabelecido o fundamento do qual ele estabeleceu e deixou claro que é Jesus Cristo. E nesta era de Laodiceia, a última era, no termo desse edifício, tinha que ser um profeta também, com assim diz o Senhor, para introduzir a pedra de coroa que é Cristo. E esse profeta é a promessa de Malaquias 4, 5 e 6, e de Apocalipse 10, 7 e Mateus 17, 11 e 12. Porque Jesus prometeu em Mateus 17, 12 que Elias viria e restauraria todas as coisas. Aí o profeta continua: eu lhe direi quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia, porque este homem, ele falando do profeta para os nossos dias, terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. E Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal. Então, hoje, eles estão rejeitando Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, e Mateus 17, 11 e 12, e estão rejeitando Apocalipse 10, 7, ao rejeitarem o verdadeiro profeta com a sua mensagem profética vindicado pela palavra, eles aceitam o falso profeta, o ensinamento do falso profeta, que é o Papa. O Papa, com todo o seu concílio mundial de igreja, o romanismo com o seu Vaticano e todas as denominações que creem na Trindade e que estão debaixo da unção do Papa, que é o cabeça, que tem a coroa tríplice, que é o selo dessa Trindade do homem iníquo, do qual eles tomaram por rejeitar esse profeta verdadeiro. Eles estão debaixo da unção do falso profeta, ensinando a mentira,
crendo na mentira e indo a passos largos para formar o Concílio Mundial de Igreja, do qual a pedra de coroa, o selo desse edifício, é Satanás, a besta, que vai estar reinando sobre eles aí no período de 3 anos e meio, enquanto a esposa do Cordeiro, que tem crido nesse verdadeiro profeta, que está para ser introduzido nesse edifício que é a igreja, o templo, essa pedra de coroa que é Cristo, o amor divino, ela estará nas bordas do Cordeiro, cerca de 3 anos e meio, que é a festa do casamento, conforme Apocalipse 19:7. Que Deus vos abençoa, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, Deus nos permitir.